Olá, pessoas! Tudo bem? Você sabe da história de Ana Bolena? E que ela foi condenada no dia 15 de maio de 1536? Sabia disso? Mas quem foi Ana Bolena, professor? Vamos recordar, vamos voltar para a Inglaterra do século XVI, do século XV pro século XVI, não é? Olha só. Um tempo atrás aí eu falei da Guerra dos 100 Anos, né? A Guerra dos 100 Anos que, na verdade, durou 116 anos. Foi a guerra entre Inglaterra e França pela disputa ali, né? Do território francês. Os ingleses queriam tomar posse, os franceses estavam se defendendo. E no final, em 1453... a França acaba saindo vencedora e, né, se forma o Estado Nacional Francês. Mas a Inglaterra continua, né? A Inglaterra, inclusive, ela se retira, né, da Guerra dos 100 Anos por causa de problemas internos, né, na Inglaterra. Porque havia começado a chamada Guerra das Duas Rosas entre a Casa York e a Casa Lancaster, né? E nessa guerra, né, ela era uma guerra que estava disputando o trono da Inglaterra. Ao final, a guerra acaba em casamento, né? Acaba em casamento e a união das casas. Tá brigar 30 anos de guerra, 30 anos de guerra, e no final vamos fazer as pazes, vamos casar aí o York com o Lancaster, e, né, o Eduardo VI, ele foi coroado rei da Inglaterra e houve a unificação da Inglaterra. Mas eu não vou falar de Eduardo VI, eu vou falar do neto dele, do neto de Eduardo VI, né, o senhor Henrique VIII. O Henrique VIII, ele era, né, ali estava no século XVI, ele era casado com Catarina de Aragão, né? E você sabe que, né, o século XVI, a partir de 1517, começam a acontecer, de fato, as reformas protestantes, né? Em 1517, Martim Lutero, depois João Calvino, né? Formando o luteranismo e o calvinismo e acabando com a hegemonia da Igreja Católica na Europa, né? A Inglaterra, ainda nesse período, né, 1530, ainda era católica, era ligado ao papado, né? Então Henrique VIII, que é da dinastia Tudor, que foi a dinastia criada ao fim da Guerra das Duas Rosas. Henrique VIII era católico, casado com Catarina de Aragão, que era católica, né? E ele dividia ali, né, o papado, né? No caso, o Papa Clemente VII era o Papa do período do Henrique VIII. Ele tinha muito poder ainda sobre a Inglaterra, sobre os domínios, né? Estávamos formando as monarquias absolutistas e a igreja tinha uma grande participação e uma grande influência no Estado, né? E o Henrique VIII, ele queria diminuir essa influência da igreja no governo dele, né? E aí ele se casa com Catarina de Aragão, que antes ia casar com o irmão dele, mas daí o irmão dele morreu e aí Catarina de Aragão casou com ele, né? Então foi um rolo de família ali, muito bem. Catarina de Aragão, né, era da Espanha, era um país que manteve-se católico e não tinha nenhuma pretensão de apoiar as reformas protestantes. Acontece que Henrique VIII casou com Catarina de Aragão e a ideia dele era fazer um filho varão, né, para manter o seu poder. E Catarina não lhe deu nenhum filho homem, né? E ele também queria romper laços com o catolicismo e principalmente com o Papa, né? Ele queria diminuir a influência da igreja na Inglaterra. Então, com a desculpa, né, de que Catarina era amaldiçoada e não lhe dava filhos varões,
Ele queria se separar de Catarina. O Clemente, o Papa Clemente, ele percebeu que era migué do senhor Henrique VIII, falou, não darei o divórcio. E aí Henrique VIII utiliza-se dessa negativa do divórcio em relação a Catarina de Aragão para dar início à reforma protestante inglesa. Lembrando, não é só para se divorciar que o Henrique VIII fez a reforma. Tem todo um contexto, né, político, econômico, que envolve esse momento, né? Então nós temos aí Henrique VIII, ele bota em prática a criação de uma nova religião, né? O anglicanismo, né? E o anglicanismo ele tem, vamos dizer assim, uma curiosidade, porque ele é fundado a partir do chamado ato de supremacia. E o ato de supremacia faz com que o poder do rei se funda ao poder da igreja. Então Henrique VIII, além de rei, passou a ser o chefe da igreja. Então ele era a maior autoridade temporal, rei, e a maior autoridade atemporal, tipo papa, mas não era papa, era chefe da igreja, né? Ele era o patriarca, não era sacerdote também, mas enfim, ele era mais alta autoridade não ficou legal, mas as altas autoridades da igreja, certo? Então ele fundiu o poder real com o poder da igreja, né? E a Inglaterra, ela se torna anglicana. Inclusive ele faz toda uma campanha de expulsão do catolicismo, o que rende a ele a excomunhão, né? Henrique VIII foi excomungado pela Igreja Católica. Muito bem, ele não ligou muito para isso não. Continuou. E aí então ele se divorcia de Catarina de Aragão e ele vai, né? Ele vai buscar uma nova esposa. Na verdade ele teve 6 esposas. Ele gostava de cada. Teve umas que não duraram nem um ano, mas, né? A segunda esposa dele é dessa história que a gente vai contar agora, porque ela foi condenada no dia 15 de maio de 1536 por uma série de acusações. Vou falar daqui a pouquinho. Ele vai se casar com Ana Bolena, mas na verdade ele era amante da irmã da Ana Bolena, Maria Bolena. Daí a Maria Bolena e Ana Bolena, daí Ana Bolena não quis ser amante dele, ela pressionou e aí casaram também. Tem essa história aí também, casos de família. Mas ele vai casar com Ana Bolena. Casando com Ana Bolena, certo? Infelizmente para Ana Bolena, ela também não lhe dá um filho varão. Inclusive, ela estava grávida, né, quando a Catarina de Aragão morreu e chegou a mensagem que Catarina tinha morrido. E no dia do velório da Catarina, ela acaba perdendo o bebê e era um menino. E isso faz com que Henrique VIII se afaste de Ana Bolena e já comece a pensar no divórcio para arranjar uma outra esposa que desse um filho varão para ele. Mas Ana Bolena, né, teve toda uma circunstância política e Ana Bolena, né, ela acaba sendo um obstáculo no Henrique VIII e aí sabe como é as coisas, coisa vai, coisa vem. A Ana Bolena simplesmente foi acusada de adultério, de traição à coroa, de conspiração para matar o rei, porque ele tinha caído do cavalo, aí quiser falar que ela que tinha feito para ele cair do cavalo. E por que ela conseguiu fazer ele cair do cavalo? Porque ela era bruxa, ela fez um feitiço, né? Ela fez uma bruxaria para ele cair, era para ele morrer, mas Deus salvou o Henrique VIII. Eles tinham prova de tudo isso? Não tinham prova nenhuma, mas eles tinham muita convicção. Prova não tinha, mas convicção tinha bastante. E aí tava bom. Não tinha prova, tinha convicção, valeu. Vamos matar, quer dizer, né, vamos condenar Ana Bolena. E aí no dia 15, né, de maio de 1536, ela foi condenada à morte por decapitação. E no dia 19 de maio de 1536, ela foi decapitada. E aí Henrique VIII casou-se mais 4 vezes, enfim, teve um filho varão, que inclusive vai, né, ser o que o substitui, né, a partir de 1547, né, quando ele vem a falecer, né, o Henrique VIII, dando seguimento à dinastia Tudor. E aí?
Você conhecia a história de Ana Bolena? A bruxa, que não era bruxa, que foi acusada de bruxa, mas não tinha prova, tinha convicção? Conhecia? Não conhecia? Ah, se gostou, curte, comenta, compartilha. Valeu, pessoas. Até mais.